Meu nome é Ana Clara. Tenho 30 anos. No nosso 6º aniversário de casamento, meu marido me olhou bem nos olhos e anunciou, na frente de toda a família, que estava me deixando porque havia se apaixonado por uma mulher mais rica. Todos na sala esperavam que eu desabasse em lágrimas, que eu gritasse, que eu fizesse uma cena. Em vez disso, respondi com calma: boa decisão. 2 semanas depois, ele ficou completamente pálido quando descobriu quem era de verdade aquela mulher rica. Para a maioria das pessoas, nosso casamento parecia perfeito. Tínhamos 6 anos juntos, e, de fora, tudo em nossa vida parecia estável e feliz. Eu era conhecida como uma empresária bem-sucedida, e ao longo dos anos havia construído uma empresa que cresceu muito mais rápido do que jamais esperei. O trabalho era duro. A pressão era constante. Mas também era algo de que eu me orgulhava profundamente. Meu marido sempre pareceu orgulhoso também. Sempre que íamos a reuniões de família, os almoços de domingo na casa dos meus sogros em Campinas, os aniversários, os churrascos no quintal, ele adorava contar para todos sobre minhas conquistas. Dizia coisas como: ela construiu tudo isso do zero. Ou então: tenho sorte de ter uma esposa tão inteligente. Às vezes fazia até piada de que era o homem com mais sorte da sala. E, honestamente, eu acreditava nele. Mas cerca de 3 meses antes do nosso aniversário, as coisas começaram a mudar. Não na nossa relação, mas no meu negócio. O mercado havia se tornado imprevisível. Alguns projetos que esperávamos que dessem certo de repente fracassaram. Alguns contratos foram adiados e um par de investidores ficou nervoso. Nada estava completamente desmoronando, mas a empresa definitivamente estava passando por um momento difícil. Pela primeira vez em anos, senti uma pressão real. Havia construído minha reputação sobre estabilidade e sucesso, e ver as coisas se tornarem incertas era angustiante. Algumas noites eu mal dormia tentando resolver problemas que não pareciam ter respostas fáceis. Mas durante aquelas semanas difíceis, meu marido parecia mais solidário do que nunca. Ficava do meu lado quando eu trabalhava até tarde e me trazia café. Às vezes me dizia para não me preocupar tanto. A gente passa por isso juntos, ele dizia. Continuava me lembrando de que empresas sempre têm altos e baixos. Você construiu algo incrível, ele me disse certa noite enquanto eu fitava meu notebook. Uma fase ruim não apaga tudo o que você já fez. Ouvi-lo dizer aquilo tornava as coisas mais suportáveis. Pelo menos era o que eu pensava na época. Então chegou o nosso 6º aniversário. Decidimos comemorar com um jantar em um restaurante bonito nos Jardins, em São Paulo. Nada muito extravagante, mas convidamos os 2 lados da família, meus pais, os pais dele, alguns primos e parentes próximos que sempre nos apoiaram. O clima era quente e descontraído. As pessoas riam, compartilhavam histórias e nos davam parabéns por mais um ano de casamento. Alguns parentes até fizeram piadas sobre como o tempo havia passado rápido. Alguém levantou a taça e disse: 6 anos já. Vocês 2 fazem parecer fácil. Meu marido sorriu a isso. Durante a maior parte da noite, tudo pareceu normal. Comemos, conversamos e ouvimos as costumeiras histórias de família. Ninguém notou nada estranho no comportamento dele. Se fosse para dizer, ele parecia calmo, talvez até confiante. Então, perto do final do jantar, ele subitamente se levantou. No início, todos acharam que ele ia fazer um discurso romântico de aniversário. Minha mãe até sorriu e sussurrou: lá vem o discurso apaixonado. Mas a expressão no rosto dele não combinava com o momento. Ele não estava mais sorrindo. Parecia sério. A mesa toda foi ficando em silêncio aos poucos. Ele olhou ao redor da sala e então finalmente voltou os olhos para mim. Acho que todos aqui merecem ouvir a verdade, ele disse. Lembro de me sentir confusa. A sala ficou completamente silenciosa. Então ele disse as palavras que mudaram tudo: não consigo continuar nesse casamento. No início, ninguém reagiu. Era como se as palavras não fizessem sentido. Então algumas pessoas começaram a sussurrar.
Ele continuou falando, com a voz calma e firme. Nos últimos meses, as coisas mudaram. O negócio dela não está mais estável. O futuro é incerto. Meu peito apertou, mas fiquei quieta. Ele olhou para todos em volta da mesa. Eu tenho sonhos também, continuou. Quero um futuro seguro. Não posso destruir minha vida ficando em uma situação que está desmoronando. Alguns parentes pareceram chocados. Alguém até disse: "Do que você está falando?" Então ele disse a parte que fez a sala inteira congelar. Conheci outra pessoa, ele anunciou. Uma mulher mais rica. Alguém que entende ambição. Alguém que pode oferecer o tipo de futuro que eu quero. Por um momento, todos me olharam. Esperavam lágrimas, raiva, uma cena. Mas em vez disso, peguei calmamente minha taça, dei um pequeno gole de água e o olhei. Se essa é a sua decisão, eu disse tranquilamente, então provavelmente é a certa. As pessoas ao redor da mesa pareceram completamente confusas. O que elas não sabiam é que 2 semanas depois nos encontraríamos novamente, não para comemorar, mas para o divórcio, e que aquele seria o dia em que tudo mudaria. A reunião foi realizada em uma sala de conferência silenciosa dentro de um escritório de advocacia no Itaim Bibi. Era estranho ver os mesmos rostos do jantar de aniversário sentados ao redor de outra mesa, mas desta vez não havia velas, não havia risos, não havia música, apenas silêncio. Meus pais estavam lá, os pais dele estavam lá, e alguns parentes também tinham vindo, principalmente por curiosidade. Divórcio na nossa família era raro, e todos pareciam sentir que estavam testemunhando algo importante. Meu marido chegou alguns minutos atrasado, e no momento em que entrou, ficou claro que algo nele havia mudado. 2 semanas antes, ele parecia calmo e sério. Agora parecia confiante, quase orgulhoso. Cumprimentou alguns parentes, apertou a mão de um dos advogados e então se sentou como alguém que já havia feito as pazes com sua decisão. Mal me olhou, mas isso não me surpreendeu mais. Nas últimas 2 semanas, ele havia se tornado mais frio do que eu jamais o tinha visto. As mensagens entre nós eram curtas e formais, e a maioria das conversas era conduzida pelos advogados. O homem que costumava ficar ao meu lado durante as noites de trabalho tardio agora falava comigo como se eu fosse uma estranha. Mas a parte mais estranha não era a frieza. Era a confiança. Era como se ele acreditasse ter ganho alguma coisa. Por um tempo, todos esperaram enquanto os advogados preparavam os documentos. Então, de repente, ele limpou a garganta e disse: "Gostaria de dizer algo antes de começarmos." A sala ficou quieta novamente. Sua mãe parecia ligeiramente nervosa, mas ele parecia completamente relaxado. Nas últimas 2 semanas, ele continuou, muitas pessoas me perguntaram por que tomei a decisão que tomei. Fez uma pausa e olhou ao redor da sala. Quero que todos aqui entendam que não foi uma escolha fácil. Alguns parentes acenaram lentamente com a cabeça, mas então ele acrescentou algo que mudou a atmosfera. No entanto, disse calmamente: "Às vezes é preciso tomar decisões que protejam seu futuro." Seus olhos se moveram brevemente em direção a mim. Nos últimos meses, ficou claro que as coisas não estavam mais estáveis. O negócio dela está sofrendo e o futuro é incerto. Percebi meu pai se mexer desconfortavelmente na cadeira, mas meu marido continuou falando. "Passei anos construindo meus próprios planos e sonhos", disse ele. Não podia ignorar a realidade da situação. Então se recostou levemente e acrescentou: "E por sorte, a vida tem uma forma de abrir novas portas." Naquele momento, ele olhou para a porta atrás dele, e foi aí que ela entrou. A sala imediatamente se encheu de sussurros. Ela parecia elegante e confiante, vestida de um jeito que claramente mostrava que era bem-sucedida. Mesmo as pessoas que nunca a tinham visto antes podiam perceber que ela se portava como alguém acostumado com riqueza e poder. Meu marido se levantou rapidamente, e seu sorriso voltou pela primeira vez desde que entrou na sala. "Gostaria de apresentar alguém", ele disse com orgulho. Ela caminhou até o lado dele, e ele gentilmente colocou a mão no ombro dela. "Esta é a mulher de quem eu falei."
Alguns parentes trocaram olhares surpresos. Ele continuou falando, claramente gostando da atenção. Ela construiu um império empresarial próprio. Alguém que entende ambição e sucesso. Então olhou diretamente para mim. Alguém que sabe como manter as coisas estáveis. A mensagem era clara. A comparação não precisava ser dita em voz alta. Algumas pessoas na sala pareceram desconfortáveis. Outras pareciam curiosas, mas meu marido estava completamente confiante. Continuou explicando como eles se tinham encontrado recentemente, como estava impressionado com as conquistas dela e como acreditava que seus futuros eram mais alinhados. Em certo ponto, até riu levemente e disse: às vezes a vida nos empurra em direção a escolhas melhores. A mulher ao lado dele não falou muito. Ela ficou quieta na maior parte do tempo, ocasionalmente sorrindo educadamente para as pessoas ao redor da mesa, mas eu notei algo interessante. De vez em quando, seus olhos se voltavam brevemente para mim, e cada vez havia o menor sinal de um sorriso. Os advogados eventualmente colocaram os documentos do divórcio sobre a mesa. Este é o acordo final, disse um deles. Se ambas as partes assinarem, o divórcio será oficialmente processado. Meu marido pegou a caneta sem hesitação. Era óbvio que ele estava esperando por esse momento. Mas, exatamente quando estava prestes a assinar, algo inesperado aconteceu. A mulher ao lado dele levantou subitamente a mão. Espera, ela disse. A voz não era alta, mas foi o suficiente para parar todo mundo na sala. Meu marido pareceu surpreso. O que foi? Ele perguntou. Ela olhou lentamente ao redor da sala, fazendo contato visual com várias pessoas. Então disse algo que fez todos pausarem. Antes desse divórcio acontecer, ela disse com calma: acho que todos aqui merecem ouvir algo. A sala ficou em silêncio novamente. Meu marido franziu levemente a testa, claramente confuso. O que você quer dizer? Ele perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se e olhou diretamente para mim, e então sorriu. Foi naquele momento que eu soube que os próximos minutos mudariam tudo. A sala havia ficado completamente silenciosa, e meu marido parecia confuso enquanto olhava alternadamente para a mulher ao lado dele e para as demais pessoas sentadas ao redor da mesa. Ele lhe perguntou o que ela queria dizer, mas ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, avançou lentamente, colocou a mão sobre a mesa e olhou ao redor da sala antes de falar. Acho que todos aqui merecem conhecer a história completa, ela disse com calma. Meu marido deu uma pequena risada, claramente tentando manter a situação sob controle. Disse que não havia nada de complicado na situação, que os papéis de divórcio estavam prontos e que todos deveriam simplesmente terminar o processo. Mas ela o ignorou. Seus olhos se moveram brevemente em direção a mim, e eu simplesmente acenei com a cabeça. Era o sinal. Ela respirou fundo e começou a falar, explicando que a verdade era que ela não era a mulher incrivelmente rica que todos na sala acreditavam que ela era. Imediatamente, expressões confusas se espalharam pela mesa. Meu marido franziu a testa e perguntou do que ela estava falando, mas ela continuou falando, com calma, explicando que a riqueza, o império empresarial e a história que todos tinham ouvido nas últimas 2 semanas não eram exatamente a verdade. Agora as pessoas sussurravam ao redor da mesa. Meu marido pareceu irritado e disse que aquilo não tinha graça, perguntando novamente o que ela estava tentando dizer. Ela finalmente se virou completamente para ele e disse a frase que fez toda a sua expressão congelar. Não estou aqui porque sou o seu futuro, ela disse. Estou aqui porque sou a melhor amiga da Ana Clara. Por um momento, a sala inteira pareceu parar de respirar. Meu marido piscou em confusão e perguntou baixinho o que ela queria dizer. Olhou para ela, depois olhou para mim, e seu rosto começou a mudar lentamente enquanto o significado ia se tornando claro. Balançou a cabeça e disse que não era possível, mas ela continuou falando calmamente. 3 meses atrás, minha amiga explicou, quando o negócio da Ana Clara começou a mostrar alguns momentos instáveis, comecei a notar algo estranho no marido dela. Minha amiga cruzou os braços e olhou diretamente para ele enquanto continuava. No início,
o marido da Ana Clara era muito solidário, mas no momento em que as coisas começaram a parecer incertas, sua atitude começou lentamente a mudar. Meu marido tentou interromper rapidamente, mas minha amiga levantou a mão e calmamente lhe disse para deixá-la terminar. Então minha amiga se virou ligeiramente para todos sentados na sala e continuou explicando que ela e eu tínhamos decidido fazer algo simples, um teste. Agora a sala inteira ouvia com atenção. Contei ao marido dela que o negócio poderia entrar em colapso, minha amiga continuou. Mas a verdade é que a empresa nunca esteve realmente em perigo. Alguns parentes soltaram um suspiro surpreso em voz baixa enquanto ela explicava que a instabilidade havia sido apenas temporária e que a empresa de Ana Clara já estava se recuperando. A essa altura, o rosto do meu marido havia ficado pálido. Mas eu queria ver uma coisa, minha amiga acrescentou, olhando diretamente para ele. Fez uma pausa por um momento antes de terminar seu raciocínio, queria saber a verdade. Ele realmente amava Ana Clara? Ou o marido amava apenas a vida que o dinheiro dela lhe proporcionava? O silêncio na sala pesava enquanto aquelas palavras se assentavam. Meu marido tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Minha amiga continuou falando calmamente, explicando que havia desempenhado o papel da mulher rica apenas para ver com que rapidez ele seguiria em frente. Ela até suspirou suavemente e admitiu que não havia esperado que ele provasse a resposta tão rapidamente. Várias pessoas ao redor da mesa balançaram a cabeça em incredulidade. Meu marido me olhou então, com pânico crescendo lentamente em seus olhos. Disse que a situação não era justa e nos acusou de tê-lo armado. Mas eu finalmente falei pela primeira vez desde que a conversa havia começado e disse calmamente que não tínhamos pregado nenhuma armadilha. Simplesmente tínhamos lhe dado uma escolha. Agora ele parecia desesperado. Tentou explicar que eu não entendia, que ele havia ficado confuso e sob pressão, que não tinha pretendido que as coisas soassem da forma como soaram. Mas a confiança que ele tinha antes havia sumido completamente. O homem que havia apresentado orgulhosamente sua mulher mais rica 2 semanas antes agora parecia alguém que havia percebido que havia cometido o pior erro de sua vida. Minha amiga recuou e cruzou os braços, dizendo quietamente que agora todos na sala sabiam a verdade. Um dos advogados limpou a garganta de forma estranha, claramente sem saber como lidar com o que havia acabado de acontecer. Meu marido abaixou lentamente a caneta que havia estado segurando e me olhou novamente. Sua voz havia ficado suave enquanto dizia que ainda poderíamos consertar as coisas, que não precisávamos continuar com o divórcio. Por um momento, a sala inteira esperou pela minha resposta. Calmamente estendi a mão. Puxei os documentos em minha direção e peguei a caneta. Disse a ele que estava certo sobre uma coisa. Ele pareceu esperançoso. Não precisamos continuar com o divórcio que você planejou, continuei. Mas vamos continuar com o divórcio que estou pedindo. Seu rosto ficou completamente pálido. Coloquei a caneta de volta sobre a mesa e o olhei diretamente, explicando com calma que ele não havia perdido o casamento porque meu negócio estava passando por dificuldades. Havia perdido porque, no momento em que acreditou que o dinheiro poderia desaparecer, sua lealdade desapareceu junto com ele. A sala permaneceu em silêncio enquanto todos absorviam o significado daquelas palavras. Então me levantei e, pela primeira vez naquele dia, me permiti um pequeno sorriso. Porque o homem que um dia acreditou estar se afastando de um futuro fracassado acabava de perceber algo muito pior: ele não havia escapado de uma vida que estava desmoronando. Havia se afastado da melhor vida que jamais teria.